Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial no Instagram. Belezinha? Bom, galera, temos novidade importante para trazer para vocês. Olha, isso aí promete movimentar o clássico. Vasco e Flamengo se enfrentam no sábado, sem ser dessa semana agora a outra. E nós temos uma novidade, tá? A Justiça do Rio concedeu uma liminar para que a partida entre Vasco da Gama e Flamengo ocorra no estádio de São Januário. Vou trazer para vocês aqui a matéria do GE, tá bem curtinha, tá? E aí na sequência eu dou a minha opinião e trago mais algumas informações aqui. Vamos à matéria? A Justiça do Rio de Janeiro, na sexta vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, concedeu uma liminar nesta segunda-feira para o clássico entre Flamengo e Vasco do dia 19 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão ser realizada em São Januário. A decisão se o jogo será no estádio ou não está nas mãos do clube. Guardem essa aspa e essa informação aqui. A decisão da juíza Regina Lúcia Schucker de Almeida Costa, de Castro Lima, caraca, eu tava dando o nome da mulher, a mulher deve ser uma rainha, deve pertencer a alguma monarquia aí, caraca, que nome grande, mano. Acata uma ação popular, essa ação não é do Vasco, tá? É movida por Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis, e determina a suspensão dos efeitos da decisão do BEP, e autoriza o mando de campo do Vasco em São Januário com presença da torcida vascaína, independentemente de qualquer avaliação, e a depender de avaliação técnica específica devidamente fundamentada com presença da torcida rubro-negra. A magistrada cita que o BEP se recusa a empregar todas as suas energias em benefício do serviço, optando simplesmente pelo caminho mais fácil, que é o de deixar de fazer, com aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige. Isso aqui é uma aspa da magistrada na sua decisão, tá? Outro trecho aqui da peça diz o seguinte, aspas aqui para a magistrada: nesse diapasão, a eventual incapacidade técnica do órgão público de não poder privar os populares torcedores de determinada agremiação esportiva da utilização do seu patrimônio histórico, cultural, turístico do Rio de Janeiro na atividade precípua prevista desde sua construção. Em contato com o GE, aí aqui tem uma aspas do advogado que moveu a ação, Marcos Vinícius Reis. Ele disse o seguinte: o Vasco é patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil. Não se trata apenas de um jogo, mas de respeito à história, à torcida e à liberdade de exercer sua paixão no lugar que é a sua casa. Entramos com a ação para garantir o direito de jogar em São Januário, como sempre foi. O futebol carioca e sua tradição merecem respeito. Essa daí é a aspas do advogado. Fechei aqui nesse primeiro bloco, dando os créditos aqui aos companheiros do GE, e vou aqui agora dar a minha opinião e trazer outras informações acessórias aqui para a gente tentar chegar numa conclusão. Primeiro quesito, a gente sabe que isso é uma decisão em caráter liminar, isso pode cair, tem tempo ainda. Nós estamos falando aí, hoje é dia 7, o clássico é dia 18, eu acho, dia 19, temos aí mais ou menos 12 dias do jogo. Então tem tempo hábil aí para essa decisão mudar na justiça. Outro ponto que me chama a atenção, o Vasco e a diretoria do Flamengo firmaram um acordo. A partir do momento que o BEP diz que não vai ter jogo em São Januário, que eles dizem que não há garantia de segurança para um Vasco e Flamengo na colina histórica. No Newton Santos ia ter show do Thiaguinho, e por estar expirado o prazo de 35 dias, que é quando você consegue mandar o mando de campo para fora do estado, a única opção praticamente ficou sendo o Maracanã, a não ser que o Vasco levasse para o Raulino de Oliveira, um outro estádio aqui no Rio de Janeiro, que o BEP também garantisse que tem a condição de receber um clássico desse tamanho. Então o que acontece? O Vasco acabou fazendo um acordo aí com a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo reduziu quase pela metade o valor do aluguel, estavam discutindo a questão das receitas de bares, camarotes e estacionamento. Então não sei até que ponto
após um shake hands aqui, após um aperto de mãos entre o Pedrinho e a diretoria do Flamengo, agora com essa decisão movida por torcedores do Vasco, o Pedrinho vai falar, ó, valeu aí, tamo junto, Flamengo, mas a palavra que eu te dei tá valendo mais não, eu vou optar por jogar aqui. Lembrando que isso é uma decisão que pode ter uma modificação, tá? Então essa é a informação, essa é a informação acessória que eu tô trazendo para vocês, porque nós estamos no momento que já há um acordo entre a diretoria do Vasco e do Flamengo. Por outro lado, a gente vive numa era do mundo que a narrativa vale muitas vezes mais do que os fatos. Você imagina um grupo de advogados, 2 torcedores do Vasco, aí vascaínos apaixonados, vão à justiça e conseguem com que o Vasco jogue na sua casa. O Pedrinho brigou tanto para levar o jogo para lá. E o Pedrinho vai e não leva o jogo para lá, não. Eu dei minha palavra já e eu honro com a minha palavra, então não vou levar o jogo para São Januário. Olha que situação. Imagina como que a torcida não vai cair de pau em cima do Pedrinho. Outro detalhe também que cabe a gente questionar aqui, se o Vasco força uma barra e leva esse jogo para São Januário, né, através de uma decisão sua, dessa postura exemplar desses 2 advogados e torcedores do Vasco, e o Vasco leva o jogo. Cara, se cair uma agulha em São Januário, se tiver 2 pessoas trocando tapa na arquibancada, vocês sabem como é que é o sistema. Então, para acontecer algo pior, Deus o livre, o Vasco toma um pinote do Flamengo em São Januário. A gente sabe que São Januário vira barril de pólvora quando o Vasco não está num bom momento, quando perde. A gente sabe que dentro do próprio Vasco e dentro das nossas próprias torcidas não há sempre uma linha de raciocínio e todo mundo mais ou menos ali no mesmo viés de ideia, e às vezes acaba tendo brigas em São Januário ali até entre as nossas próprias organizadas. Então assim, tem que se analisar o todo, tá? Então antes de tomar qualquer decisão a gente tem que pesar qualquer coisa dessa na balança. Deus me livre o Vasco perder São Januário novamente. Tá bom? Então tá feito o registro aqui. Lembrando que a minha função aqui é te informar das minhas opiniões, mas não para formar a sua. É para você juntar as informações e você formar a sua. Você concordar, você discordar, mas eu fiz questão de trazer todos os lados aqui da história para a gente analisar por todos os ângulos possíveis. Beleza? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, caminhando agora para a reta final, uma informação importante. O Fábio Carille está nessa de cai, não cai, tem contrato até o final do ano, e o companheiro Lucas Pedrosa conseguiu apurar qual é o valor da multa rescisória do técnico Fábio Carille, tá? A multa para a demissão do Carille não é alta, isso até me chamou a atenção. Normalmente nos contratos quando são feitos, o treinador recebe proporcional à quantidade de meses num comparativo ao que ele recebe de salário mensalmente. Mas não, o companheiro Lucas Pedrosa conseguiu apurar que a multa rescisória para a demissão do técnico Fábio Carille é baixa. Segundo Pedrosa, se o Carille for demitido antes de 30 de junho, o Vasco tem que pagar R$500 mil ao treinador. Se o Carille for demitido depois de 30 de junho, ou seja, em julho, agosto, setembro, outubro, essa multa cai pela metade e o valor é de R$250 mil. Então, para os padrões do futebol, considera até que o Vasco fez um grande contrato, porque normalmente os treinadores não fazem isso, tá? Mandou embora, tem que indenizar o valor dos salários que ele teria até para frente. Então vamos supor que, exemplo, tá? Só um exemplo idiota aqui para facilitar vocês entenderem. Vamos supor que ele é mandado embora nesse mês aí de abril, né? Ou seja, tem mais 8 meses de contrato. Vamos supor que o salário dele é de 1 milhão, então ele teria R$8 milhões para receber aí, tá? Normalmente, não são todos os contratos que são assim, tá? Mas muitos contratos são feitos dessa maneira. Outros não, outros têm um valor fixo, né? Tanto para caso o clube mande o treinador embora, caso alguém também queira chegar e contratar o treinador, tem que pagar uma multa rescisória ali. Então isso varia de contrato para contrato, mas se apegando ao valor especificamente, que o valor é baixo, tá? Achei bem baixo. Bom, um outro detalhe também, galera, foi publicada uma matéria lá na Inglaterra hoje, vou até dar os créditos certinho aqui, lá na The Boy Hotspur, informando de que o Tottenham vai entrar pesado na briga para a tentativa de contratação do nosso atacante Ryan. Fala-se aí que o Vasco tem pretensões de vender o Ryan entre 25 e 35 milhões de euros. Pelo menos essa matéria que foi publicada lá na Inglaterra. Eu, sendo muito sincero,
Não acho que o Ryan vai ser vendido por esse valor. O Ryan não tem performado, não tem apresentado futebol para que alguém chegue aqui e pague esse valor nele, tá? Ele é atacante tem um valor muito alto de mercado, isso é fato, mas o Ryan hoje não é nem titular do Vasco, vem jogando até mais fora de posição, na minha opinião. O que me chama a atenção é que a comparação que é feita com o Ryan lá fora é com o Adriano Imperador. E se a gente pegar o próprio Adriano como parâmetro, o Adriano era um centroavante e o Ryan, 95% das vezes no Vasco, joga aí como atacante de beirada, tá? Foi até titular contra o Corinthians, mas, cara, num jogo onde o Vasco levou o time praticamente inteiro reserva, fora de casa, contra uma das equipes mais fortes hoje do futebol brasileiro. Então, digamos que o contexto também não favoreceu, mas aos comparativos, porque o Ryan tem um bom porte físico, o Ryan tem passada larga, o Ryan é canhoto, né? Então, as similaridades físicas lá fora comparam um pouquinho o Ryan com o Adriano, tá? Hoje não dá nem para comparar quem foi o Adriano com o Ryan, mas enfim, a comparação é essa. O Ryan chama muito atenção já de base. Na base ele atropelava, fazia gol a dar com pau. De fato, no profissional ele ainda não conseguiu confirmar o desempenho absurdo que ele sempre teve nas categorias de base. Tanto é que o Ryan sempre jogou uma categoria, às vezes até duas categorias acima da idade dele, sempre performando bem, sendo artilheiro dos campeonatos. Tá? Então, de fato, o Ryan é um jogador monitorado já há muito tempo. Mas, enfim, vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. É isso, galera. Eu encerro com vocês a nossa segunda edição do dia. Falei para vocês que eu tenho um compromisso agora à noite. Não sei que horas eu vou chegar em casa. Dependendo da hora que eu chegar, eu ainda trago a terceira e última edição do dia. Se não der, aí a gente faz as 3 edições amanhã. Lembrando que amanhã tem jogo do Vascão da Gama, tá? Então, com certeza, se não hoje, amanhã tem 3 vídeos para vocês. Beijo no coração de vocês. E ó, use o espaço para comentário aqui para registrar a sua opinião. Lembrando sempre, com respeito, com educação, não tem problema você concordar e nem discordar, nem de mim, nem de ninguém, tá? Então dá essa moral, estamos pertinho de bater a marca de 300 mil inscritos. Isso deve acontecer hoje ainda, no máximo até aí amanhã de manhã. Então dá essa moral, se inscreve aí no canal para ajudar a gente a bater essa marca, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta abaixo, tamo junto. Valeu!